Oi, tudo bem? Muito bom ter a sua companhia em mais um episódio do podcast Empreendedorismo e Gestão de Negócios. Vamos lá, vamos compartilhar. Gente, hoje nós vamos falar de empreendedorismo. É mesmo? É isso. Vamos falar de empreendedorismo. Bom, galera, começando aqui, estamos também ao vivo no Facebook, compartilhando aí. Ô, Caio, eu acho que você podia começar falando de empreendedorismo, que a gente tem te acompanhado aí. Pelo varejo, você também virou um apaixonado pelas startups, tem investido, né? Muito bem. E eu acho que cada um falar um pouquinho dessa experiência, depois a gente vai para os conceitos, enquanto isso você assume a introdução aí, enquanto eu replico para as nossas redes sociais aqui para a galera. O Kepler deve estar chegando aí. Já estou subindo aqui ao vivo também para a gente compartilhar. Muito bem, galera, muito boa noite para vocês que estão se juntando a gente aqui mais no Varejo Show. O tema veio, inclusive, vindo da demanda de vocês, né? Da demanda de vocês nos nossos últimos episódios aí, capítulos, né? Não lembro agora quem foi, se não me engano foi a Ana que acho que colocou para a gente esse tema. Pois é, né? Eu defendo uma coisa, a gente discutiu um pouquinho meio superficialmente, é bom a gente abrir esse tema de novo, né? Quando a gente fala do empreendedorismo, eu acho que teve uma mudança de papel drástica de empreendedorismo nesses últimos anos, né? E até mesmo as entidades que defendem o empreendedorismo, como o Sebrae, o Sesc, etc. e tal, os Senais, eles estão mudando muito o papel em cima disso, né? Então, assim, o empreendedorismo era de uma forma simplista. Se a gente olhava o que era um empreendedor no passado, ele tinha poucas alternativas, né? Normalmente, a gente falava de empreendedorismo das duas, uma, né? O pequeno empreendedor, ou ele aquele cara que começava a fazer uma coisa em casa e visava aquilo se transformar numa pequena fábrica um dia, então lá tinha que fazer uma compota, uma geleia interessante, aquilo começava a desenvolver, e de outro modo você tinha lá a pessoa que queria montar um pequeno comércio de alguma coisa, né? Queria ser um intermediário, um interposto entre quem fabrica e quem compra. E o que a gente está observando nos últimos tempos é que o empreendedorismo mudou. Eu particularmente gosto de usar, que a gente está vivendo tempos de neoempreendedorismo, que é o espírito empreendedor, que acho que o Alecrim vai colocar um pouquinho dessa história também, vou deixar para ele, essa história do espírito empreendedor, mas o empreendedorismo mudou, né? Se a gente conversar com o pessoal hoje que está empreendendo, que está tentando empreender, esse universo de startups, esse modelo de startup, de você começar a buscar os problemas e resolver problemas, é a partir do problema que você cria um produto, e não a partir de uma ideia simples, né? Embora boa parte dos produtos surgiram de problemas e boas ideias sobre os problemas, e isso está tomando conta do mercado. Isso também está evoluindo também a forma como a gente pensa o consumo, a forma também como a gente trabalha, as organizações de trabalho mudaram muito por conta das startups, né? As hierarquias, e é isso aí. Eu espero a gente poder abrir o tema para que eu não vá muito tempo e não tome muito tempo, não me aprofunde muito no tema sozinho. Eu vou abrir esse tema para o Alecrim. Alecrim, vamos lá, mestre, para a gente começar enquanto o Fred coloca a mão na massa aqui. O que você acha dessa história desse modelo de startup que o mercado adota tão facilmente hoje versus o modelo de empreendedorismo tradicional? O que você acha que impactou nos últimos anos dessa história, mestre? Bom, primeiro, um dos pontos que eu acho fantásticos do empreendedorismo via startup é o foco no problema. Eu acho que, basicamente, existem dois tipos de empreendedorismo, né? O motivo do cara empreender ele pode ser por necessidade e por oportunidade. Existem dados, principalmente lá o pessoal do PNUD, o pessoal que aplica o Empretec, que mostra que quando você empreende por oportunidade, você tem mais chances do negócio vingar. Isso, claro, faz todo sentido, porque quando você empreende por necessidade, você está sendo pressionado por uma situação. Vamos ver uma situação recente, você tem mais de 100 mil empresas que fecharam no ano passado no Brasil, empresas fechando, menos emprego, e aí o cara fica desempregado e ele vai empreender. E aí o Sebrae deu um apoio muito grande para o microempreendedor individual, e aí você vira uma CNPJ e você está empreendendo. E naquela necessidade, muitas vezes, você não identificou o melhor negócio, você não está preparado para gerir o negócio, porque empreender é uma coisa, ser empresário é outra coisa, e o cara, para tocar bem o negócio, ele tem que entender do empreendedorismo, que é visão, inovação e inquietude, mas ele tem que entender de empresário, que é tocar o negócio, porque só ideia, só inovação, se não for bem gerida, o negócio quebra. E aí, por outro lado, aí você vem toda essa reoxigenação do mundo do empreendedorismo,
por oportunidade baseada num problema, que é a startup. Então, eu estava essa semana passada num puto evento em Salvador com o pessoal da Câmara do Comércio Brasil Estados Unidos, e eu tive a honra de dividir o palco com o CTO, o Chief Executive Officer, o Chief Technology Officer, né, o chefe de tecnologia. Vai falar bonito assim lá longe, viu? Que ele chega e enrola a língua. E o cara é o responsável de ele é responsável por tecnologia para a América Latina da IBM. E aí a gente conversando, depois da nossa palestra, teve um bate-papo com o responsável de User Experience da TOTUS, e a gente conversando, o grande lance é o foco no problema e não na solução que você criou, porque a solução que você criou hoje, amanhã ela pode não servir mais. E quando a gente tem a paixão em resolver problema, e aí vem toda aquela parte do empreendedorismo para oportunidade, porque quando eu identifico um problema, eu estou identificando uma oportunidade que pode ser viável como negócio ou não, aí vem todo o estudo de viabilidade, modelagem através de Canvas, planilhas para saber viabilidade e, claro, uma excelente execução da ideia. Então, eu vejo que todo esse mundo da startup está trazendo um oxigênio bacana para o empreendedorismo. Lembre-se, startup é um negócio, é uma empresa que está sendo montada, às vezes as pessoas esquecem disso, e aí tem toda o ambiente e a cultura que a empresa precisa ter para vencer através de uma boa ideia e de bons talentos dentro do negócio. Muito bem, bacana demais. Eu tenho acompanhado, eu como empreendedor, já montei vários negócios, mas sempre que a gente abriu um negócio, era aquele pensamento de montar, o que eu vou montar para ganhar dinheiro? Nós fomos criados culturalmente, os empreendedores, a buscar soluções para nós mesmos, para poder melhorar de vida, para poder... O que está dando dinheiro? As pessoas ainda me perguntam, Fred, o que está dando dinheiro? O que é legal? Caio, você está bem aí, cara? Estou ótimo. O que está dando dinheiro? O que está acontecendo? E eu ainda ouço muito isso. E eu acho que a pergunta é justamente ao contrário. A cultura empreendedora das startups traz uma maneira nova de se pensar, um novo mindset, uma nova configuração mental para poder se montar negócios. Então, ao invés de você preocupar o que eu vou fazer para resolver meu problema de dinheiro, você vai você vai procurar resolver o problema das pessoas para que a consequência seja que você ganhe dinheiro com isso. Então, o que antes a gente montava com o fim de ganhar dinheiro, hoje o fim é ajudar pessoas, e o dinheiro passa a ter outra característica, passa a ser uma recompensa pela sua competência, pela sua maneira de trabalhar. Então, essa cultura que os jovens, que as startups estão trazendo para o mundo do varejo também, tem contribuído muito com e é claro que vai ter uma dificuldade muito grande, porque muda totalmente a maneira de pensar e de dizer. Então, assim, eu compartilho bem na base, de uma forma bem inicial. Eu acho que conceitualmente a gente está... O Alecrim tem dois, ou seja, a gente está reaprendendo a empreender, tá? Além de outros pontos que a gente pode falar daqui a pouco, que é o reempreender, que é o nunca parar de empreender, que eu acho que outros pontos que após esse conceito aí, eu queria também voltar a falar, O Samuel, né, que eu conheço bastante, por isso eu chamo de Samuca, né? Mas o Samuel está colocando uma coisa aqui bacana, né? Ligando essa ideia de empreendedorismo e de crise, vocês acreditam que essa onda pode diminuir com o reaquecimento da economia e a retomada do emprego formal? Primeiro que a gente não sabe se o emprego formal, como é que vai ser o futuro do emprego formal da forma que está sendo desenhado por enquanto, né? A gente não sabe como é que vai ser o reaquecimento. Assim, eu vejo que, na verdade, ele tende a melhorar sim, tá? Mas, assim, o que vai ajudar as startups a aumentar, porque as startups também são multiplicadores de emprego, né? Então, assim, você consegue 2 caras que montam empresa, daqui a pouco viram 4 pessoas da empresa, que viram 8, elas conseguem essa multiplicação rápida, inclusive, né? Como a gente fala de um mercado que é extremamente pulverizado, das ideias de startup, do começo dessas empresas, rapidamente a gente consegue criar novos empregos. O que falta é fomento. O que falta um pouquinho é crédito para as startups,
O que a gente está vendo muito é a iniciativa pesada batendo pesado nessa história, grandes bancos, grandes, né? O Kepler não está aqui para falar, mas o nosso amigo aqui, o Kepler acaba de ter o fundo dele acaba de ser parcialmente adquirido aí por um banco grande, né, que é o BMG, saiu na Valor semana passada, informação aberta, mas a gente tem o Bradesco, Itaú, todo mundo aí forte nessa história, além de algumas empresas aí como Magazine Luiza apostando pesado nas startups. Eu acho assim, se a gente tiver fomento às startups, sim, pode ser uma máquina de criar emprego no Brasil, que eu acho que tem muita gente com boas ideias e querendo desenvolver hoje essa história. Meninos, vocês compartilham dessa ideia? Ô, Caio, pegando aí a pergunta do Samuel, que é muito boa, eu acho que quando a crise passar, a gente tiver uma economia de volta aí, eu não imagino que volte a ser como antes e tenha uma retomada, uma diminuição do empreendedorismo. Eu acho que momentos como esse fazem fortalecer a cultura do empreendedorismo, então tem gente que vai se empolgar para empreender e tudo, e a gente também tem uma outra ameaça ao emprego em si, que é a própria tecnologia. A gente já discutiu aqui isso em outro episódio, né? Então, você tem dados aí que até 2020, 55 milhões de empregos ou pessoas irão ser substituídas por máquina e perderão seus empregos. Então, a gente tem aí chatbots, a base da inteligência artificial e outras coisas. Então, o futuro do emprego, com CNPJização, com terceirização, com tecnologia e com empreendedorismo, ele já está sendo revisto. Então, eu imagino que se a gente tiver, o que você falou aí, mas uma diminuição da hostilidade em relação ao ambiente empreendedor, a gente faz com que o empreendedorismo seja uma constante, vire cultura do nosso país, que o nosso país precisa disso. E, claro, a gente precisa também ter emprego, e aí tem aquele lance da vocação, né? Como eu falei no início, você tem empreendedorismo por oportunidade, por necessidade, e o cara que vai por necessidade nem sempre tem vocação para empreender e para ser empresário. Quando você tem empreendedorismo e você tem emprego, o cara que tem vocação para ser um excelente funcionário, né, praticar o empreendedorismo interno, ele vai ser um excelente funcionário. O cara que tem habilidade e vocação para empreender, ele vai ser empreendedor. Poxa, você concorda com essa história? É isso aí. Eu acho que o primeiro ponto é entender que empreendedorismo pode ser interno também. E a gente pode falar nisso, eu tenho alguns exemplos que são muito bacanas, tá? Mas dentro dessa linha, eu quero lembrar, até citar o Fred falando termo inglês, né? Porque eu evito, mas sempre que eu falo, eu tento fazer o translate. Mas uma coisa bacana que a gente tem que tratar dentro dessa linha... Pausa filosófica. Você sempre tenta não falar inglês, mas toda vez que pode ser translate. Uma coisa importante é que 90% das empresas brasileiras, gente, elas não estão nessa fase efetiva de tecnologia. Tá? Os varejos que eu visito, que eu gosto, os pequenos, que são carentes, eles fazem fluxo de caixa na mão. E varejos que faturam dinheiro. Então, eu estou muito mais preocupado com a cultura da startup para que esse cara repense o seu negócio, preocupado com quem entra dentro do negócio e não com ele. E aprenda a colher. Ou seja, ele não faz parte, o negócio dele é uma equação em que o resultado é dinheiro. E não o dinheiro igual está sendo hoje. A gente está focando tanto em dinheiro e estamos esquecendo de uma série de coisas e o resultado é dinheiro. E a consequência está sendo ruim. O Kepler está entrando aí, gente. Kepler passou a perto para posar agora na chuva. Estamos esquecendo de uma série de coisas e está dando uma volta no Abaixa áudio. o volume, cara, das coisas. Calma. Põe o João fone, João já chegou bagunçando, né, Kepler? Pô, chega a ser bagunçado. Jogando, né? Meia hora, 20 minutos de programa e o cara vem mal. Puta merda, viu? Então, eu acho que o conceito startup de empreender, para mim, ele tem um valor imenso no que diz respeito a mudar a maneira com que as pessoas, não só os jovens, mas os velhos também empreendem. Né? Então, eu vou chamar aqui uma pessoa que é o papa nesse ponto de startups, para nós quatro aqui, né? Deixa eu falar um negócio. Inseriu nesse mundo, que
que é o Kepler, que está chegando agora. Ele acabou de cortar vários pregos de um pouso durante a chuva. Estava online narrando para a gente. Fala disso aí, João, JK. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Pô, não sei o que vocês falaram aí. Aliás, por que o Alecrim está com 2 carecas aqui na minha frente? Eu estou vendo o Alecrim 2 vezes aqui. 2 dele aqui, cara. 2 Alecrim, velho, aqui. Bom, pelo menos você tá parecido com a foto, Alecrim. Um cara pega uma foto minha, velho. Então, você tinha 10 anos nessa foto, é foda. Cara, o voo tinha um Wi-Fi, e esse negócio de voo no Wi-Fi, quando tem qualquer turbulência, qualquer coisa, você compartilha o medo, né? Aí eu mandei pra minha mulher, disse, se eu morrer, tu faz isso. Eu me abri demais, hein? Mas foi pesado agora para descer aqui em Brasília. Mas você não fez igual aquele filme de uma banda, acho que é quase famoso, que os caras, o avião vai caindo, aí eles começam a dizer, olha, eu fiz isso, aí o avião não cai. Você não fez isso com sua esposa? Não me entreguei, não. Nossa sorte é que o Varejão Show é filmado da cintura para cima, porque nesse momento, cintura para baixo, o Kepler está... Então vamos parar com essa prosa de macaco aí. Vamos lá, Kepler. Vamos embora tocar isso. Cultura de startups. Fala pra gente. Bom, desde 2008 que eu estou nessa luta aí, né, com esses empreendedores brasileiros. Eu só posso dizer o seguinte, de 3 anos para cá, o empreendedorismo brasileiro vem se destacando muito. Os empreendedores realmente hoje têm informação, têm cultura, estão trabalhando muito, sabe o que é bootstrap, sabe o que é investimento, sabe o que é muita coisa interessante. Então, eu digo assim, os empreendedores estão preparados hoje em dia para assumir esses riscos que envolve desenvolver um negócio inovador ou desenvolver um negócio escalável. Eu não sei até que ponto vocês falaram o que é uma startup, se esse Caio, quando eu cheguei, Caio queria falar, mas não conseguiu. Quer passar para você, Caio, já que eu já dei as boas-vindas, e depois eu falo do que é uma startup. Deixa eu explicar os motores só para você entrar na pauta, tá? Eu vou até te facilitar a conversa aqui, para te colocar na pauta. A gente vem falando de startup, mas assim, uma coisa que eu venho observando, Kepler, bastante, eu tive a oportunidade de falar com você pessoalmente, a gente se encontrou semana passada e batemos um papo sobre isso. Uma coisa que mudou muito nas empresas, nas estruturas das médias e grandes empresas, é que eu venho de uma empresa que trabalhava branding, por exemplo, né? E nessa empresa, por exemplo, existia um departamento, uma área só para falar de inovação. E há 5 ou 6 anos, até um pouquinho mais tempo atrás, um dos grandes desafios era criar cultura de inovação dentro das empresas, tá? Isso permanece como um desafio, mas eu tenho observado que as grandes empresas hoje estão terceirizando essa cultura, né? Estão buscando o tal do fora da caixa nas startups, esse modelo, porque às vezes há uma dificuldade muito grande de se criar esse modelo de inovação dentro de uma empresa que já gira há muito tempo da mesma forma, com o mesmo processo, né? E há uma facilidade grande hoje, dada a oferta que existe de mercado dessas ideias, desses empreendedores, né? Desse neoempreendedorismo, de trazer essa estrutura de inovação para dentro da empresa, para que, inclusive, ela não se contamine com o ambiente da empresa e trabalhe separado, como está acontecendo, por exemplo, que a gente tem as notícias e informações do Magazine Luiza lá, que é um case hoje dentro do varejo brasileiro, que tem o Luiza Labs, né? Que tem as soluções que estão desenvolvendo nessa história. Agora puxa essa linha para você, agora você continua, meu amigo. Então, alô, onde é que eu tô? Tá me escutando, alto e claro. É que eu tava indo lá pro Hangout para tentar ler as perguntas lá, acho que já como é que tá lá o movimento geral? Tá bem. João, eu acho que você pode colocar o conceito desse empreendedorismo de startup junto aí, tá? Vamos lá. Lá embaixo, o que serve para o varejo aí? Então vamos lá. Bom, primeiro que o Caio, concordo com você, realmente as empresas estão buscando essas startups para encurtar o tempo, encurtar o caminho. Tem muita startup com bastante serviço, porque o foco delas é enxergar o que ninguém está enxergando. Um cara inovador, ele olha para onde todo mundo está olhando, mas ele vê o que ninguém está vendo. Então, essa molecada, elas têm um foco de resolver problemas, e no caso aqui nós estamos falando de varejo, então eles desenvolvem negócios para o varejo, e são problemas que existem no varejo. Então, tem várias startups hoje resolvendo problemas no varejo. Mas o que é uma startup? Qual a diferença de uma startup com uma empresa? Basicamente, você tem que olhar uma startup como um negócio escalável,
não é que cresce absurdamente rápido, não. É que ele pode crescer absurdamente rápido sem crescer proporcionalmente custo, infraestrutura, despesa, etc. Então, fica lá a despesa e cresce o faturamento e você tem um negócio escalável, porque esse negócio ele é repetível e ele tem essa pegada de fazer muito com pouco, né? Então, nesse sentido, essas startups elas estão atendendo a diversos pontos no varejo. Então, vamos falar aqui, não sei se já deu exemplo, Caio, mas vamos falar do meu atendimento, por exemplo. Pode falar das empresas, pode falar, não falei nenhuma até agora. É só para falar do problema que ela resolve, né? Um dos grandes problemas do varejo é venda perdida. Tem uma startup que atende o varejo nesse ponto, né? Poxa, o cliente chega, vai embora e não compra nada, ninguém sabe quem ele é, porque no online é fácil você capturar, descobrir que é um cara no carrinho, um abandono de carrinho e tal. Mas e numa loja física? Como é que você faz isso? Então, isso é um problema e um jovem desenvolveu, do Ceará, inclusive, desenvolveu uma solução que atende especificamente a esse ponto. Então, vários e vários problemas que existem no varejo, essa molecada tem conseguido. No mercado não, tem muito empreendedor já com a idade, da nossa idade. Eu sou mais novo aqui, o Alecrim é o mais velho, e... O Caio é o terceiro. Mais novo que eu sei, cara. Bom, Três dias. Pula esse assunto. Posso não ser mais novo, nem mais velho, mas sou mais bonito, velho. Bom, eu também. É uma cambada de careca mesmo. Não, eu tenho cabelo e não tenho cabelo branco, não. Então, porra. Né? Cresci com cabelo branco, ele cai antes, cara. Cresci em 2000. Então, imagina o seguinte, imagina que hoje nós temos, se você fosse contratar uma empresa de informática para poder desenvolver uma solução, nada contra quem tem software house, desenvolve software, mas aí você vai trazer um problema, uma solução para software house para dentro da tua empresa, da tua loja, que vai internalizar isso e tal, isso é custo para mandar fazer e tal. O que você faz? Você contrata o serviço quando precisa, a gente chama de software as a service. Quando você precisar, você contrata. Então, enquanto estiver funcionando, resolvendo o teu problema, você tem esse serviço. Quando acabar, velho, tchau, um abraço, startup, não quero mais teu serviço e tchau. Ah, mas esses moleques são jovens, não tem responsabilidade. Isso não funciona assim. O que funciona é pelo resultado que aquele produto, serviço oferece para o teu negócio, para o teu varejo. Então, as startups, elas têm atendido não só o segmento varejo, mas como vários segmentos, em relação a oportunidades e brechas de problemas que existem com suas soluções. E nós, claro, o que a gente faz? Apoia, tanto o Alecrim, como o Caio, como você, Fred, a gente apoia esses negócios inovadores, porque a gente sabe que o caminho para inovar não é só tecnologia, você já deve ter falado sobre isso, mas um dos principais caminhos para a inovação é a tecnologia, são as ferramentas, são os aplicativos, e são esses aplicativos que eles podem usar no celular dele, inclusive, que não precisa ter grandes equipamentos, né, para poder instalar essas startups, esse serviço lá dentro. Então, a princípio, para a gente começar, para eu entrar na vibe de vocês aqui, eu queria dizer que esse é o conceito que eu tenho de startups no Brasil e no mundo. Já passou estresse no voo? Já, estou tranquilo. Maravilha. Então, a gente começou aqui conceituando essa nova forma de empreender, que ao invés da gente focar em ganhar dinheiro, a gente foca no problema das pessoas. É uma frase que eu uso nas minhas palestras, quem já assistiu, que é a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Eu acho que essa é a base do conceito das startups. E que eu tenho admirado cada vez mais, e principalmente pela fome que os meninos têm em ativar esses negócios. Agora, além de empreender, eu tenho notado que as empresas elas não podem parar de crescer, ou seja, elas não podem mais parar de empreender para administrar. Porque a empresa, vamos supor, até pouco tempo atrás, o cara crescia um pouco, ele tinha que cuidar daquilo ali e meio que ele parava de empreender a empresa para usufruir daquilo tudo que ele plantou ali atrás aí passa só a administrar, ele para de empreender. E o que eu tenho notado é que essas empresas elas estão sendo engolidas muito rápidas por uma correnteza, né? Ou seja, o cara ele não pode parar de empreender nunca. Eu acho que ele tem que criar uma mão agora que ele consiga administrar e ele consiga empreender ao mesmo tempo. Na verdade, eu fiz essa encheção de linguiça aqui para contextualizar e eu queria chamar aí o Caio
para conversar sobre isso aí, sobre o não parar de empreender mais. Caio, como é que é a sua opinião sobre isso aí, meu querido? Cara, eu concordo com você, eu discordo que, assim, vamos lá, eu acho que a gente está mudando essa cabeça, essa mentalidade um pouquinho, muita empresa fala em PDCA, que é o processo contínuo, né, de reciclagem, de revisar, mas eu acho que um dos grandes trunfos aí que a gente trouxe com as startups, com o empreendedorismo, que eu acho que não precisa, podemos falar até um pouquinho atrás, viu, cara? Eu acho que o pessoal do e-commerce, se for nesses primeiros... A gente está falando de startup de app, de coisas assim e tal, mas eu acho assim, a gente pode olhar esse processo das startups lá no começo dessa história de e-commerce, né? Lá no meio dos anos 90, tá? Quando começou a esquentar um pouco mais esse assunto, aí pelo começo dos anos 2000, né? Então você vê que era um pessoal que não parava de reinventar a roda, né, cara? E o que a gente está vendo hoje é o seguinte, você pega uma rede social, algo que está na moda, o Carlinhos colocou aqui a velocidade da tecnologia, né, cara? Como isso passa rápido, né? Então a gente está aprendendo a duras penas que não dá para ficar estacionado, né? Eu acho que aqui, eu estava falando com o pessoal na semana passada em reunião, que assim, sinceramente falando, eu acho que ninguém gosta de mudança, né, cara? Se fosse possível, todo mundo aprenderia alguma coisa, ficasse a vida inteira fazendo aquilo daquela maneira, seria ótimo para todo mundo, né? Ao gostar de aprender é uma coisa, mas ter a necessidade de se reinventar todo dia, convenhamos a todos aqui, é um fardo, é pesado, é difícil, né? Você se manter atualizado o tempo todo com essa avalanche de informação que tem, que essa avalanche de informação desencadeia modelos, processos cada vez mais rápidos aí, né? E o que é bom e parece ser um caminho de investimento hoje, daqui a 6 meses ninguém mais fala sobre o assunto, né? Então, assim, essas coisas mudam muito rápido. Agora, eu concordo com você, não pode parar de empreender, e eu queria que você puxasse depois o assunto para a gente, pessoal, para nós discutirmos aqui, que é um assunto que eu gosto muito dentro desse tema do empreendedorismo, que você falou lá no começo, que esse intraempreendedorismo, né, que é o que empreender não significa ter a própria empresa, né? E eu queria desenvolver com vocês depois esse tema também. É isso aí. Então vamos lá, Alecrim, complementa esse assunto aí, principalmente voltado ao pequeno negócio, né? Como é que é o nome que você falou, cara? CPDA, porque o povo dos pequenos sabe que bicho é esse, não. Como é que é o nome? Vamos lá. É um processo, para simplificar a conversa, é um processo que você tem sempre o seu processo e sempre volta ao começo dele, sempre revisitando se alguma coisa possível a mudança, se alguma coisa... Exatamente para que as coisas não fiquem deixadas a esmo, né? Então a gente está sempre revisitando os processos. É um processo contínuo de trabalho onde você revisita desde o começo da cadeia e você vai verificando se alguma coisa pode ser modificada, otimizada. Coloca esse nome aí que é legal aí, para a turma dos pequenos estudar, porque processo é muito importante para as empresas funcionarem direito. Alecrim, vamos lá. Bom, eu vejo o seguinte, cara, quando a gente fala em empreendedorismo, muitas vezes as pessoas confundem empreendedorismo com a inovação, e aí falam tem que empreender como se estivesse falando tem que inovar. Eu acho que a inovação ela faz parte do modelo mental do empreendedor. Ele sempre é um ser inquieto, mas tem outras características que é a visão de futuro, a enxergar oportunidades. Mas eu diria uma inquietude que faz, por exemplo, não necessariamente ele inovar, mas ele acompanhar, por exemplo, fazer um ciclo do PDCA que o Caio está falando aí. Ele está tão inquieto para saber se ele está entregando melhor que ele fica acompanhando, checando e rechecando seus processos para saber o que é que, se há falhas, como garantir que a entrega seja aquilo que ele prometeu. Mas quando a gente fala em inovação dentro do empreendedorismo, aí tem um cuidado que eu acho importante, né? Eu estava conversando com uns amigos, eu tenho uma brincadeira que é DVD, né? Direção, Velocidade e Disciplina. Quando a empresa é grande e ela já tem uma reputação bacana no mercado, e ela tem resultados, uma base de clientes muito boa, de fãs, a velocidade da mudança, seja ela qual for, ela precisa ser muito bem pensada. Um amigo lá em São José do Rio Preto, ele tem uma casa de pão de queijo lá muito bacana, ele disse que o cara que já está com a base boa de clientes, com reputação boa, é como se fosse uma jamanta carregada. Essa carga é a reputação, é a base de clientes. E o cara que está começando agora é como se fosse uma caminhonetezinha vazia. Então, é claro que a caminhonete vazia ela pode fazer um movimento brusco e rápido, enquanto que o grande
ele vai fazer o movimento, mas ele tem que ir devagar para não perder com a inovação, com a mudança que ele quer, tudo que ele construiu. Então, por isso que é importante. A gente fala muito em modelo ágil, em métodos ágeis, gestão ágil, líder ágil, né, que está na moda, que é mais uma forma de se inspirar aí no mundo da tecnologia. A startup está influenciando a forma de empreender, a forma de gerenciar negócios e trazendo termos, Scrum, Sprints, métodos ágeis, um monte de coisa que está vindo para o mundo dos pequenos negócios, médios e grandes. Mas eu acho que tem que ter um cuidado nisso. A inovação ela não pode vir pela inovação, né? Então ela tem um propósito que é aquele que a gente falou no começo, que é resolver um problema de alguém. E aí, para inovar, você tem que ou sentir a dor na sua pele ou calçar o sapato de outras pessoas, ou seja, sentir o que os outros estão sentindo. Maravilha! Kepler, já complementa aí para a gente já ir falar também para o intraempreendedorismo aí, que é legal, e etc. E o cara que vai ter que empreender depois dos 40 anos, que a psicologia ensina e mostra que o nosso poder de ativação cai muito. É verdade, Kepler? Eu sei que já está aí no 6.0, você está conservado. Fred, eu não consegui entender, porque para mim, eu não sei se a minha voz está chegando certo aí, está picando aqui para mim, vocês estão me ouvindo bem? Agora sim! Sim! Não! Agora, qual foi a pergunta, então? Eita, gente, Bora se divertir. Esqueci a pergunta. Repassa para ele aí. Eu perdi. Põe ele para fora. Cidadão, é o seguinte, eu não sei o que você perguntou, mas assim... O que você quer falar? Muita gente me pergunta, como é que eu faço para montar um negócio, como é que eu faço para montar uma startup, como é que eu faço para atender o varejo, né? Como é que eu faço para mostrar minha solução para o varejo. Então, eu tenho aí algumas... Não é uma receita de bolo, né? Mas é baseado numa experiência. Desde 2008 eu venho fazendo negócios com startups. Eu deixei de fazer meus empreendimentos, minhas empresas, meu negócio, para investir no sonho alheio, né? Na empresa dos outros, negócio dos outros, que aí eu podia multiplicar meu resultado baseado nessa atividade. Então, eu lido com... A Bossa Nova tem 150 negócios, né? Eu devo lidar aí com uns 350 empreendedores, fora aqueles que não estão diretamente ligados a gente. Então, fora as palestras, fora tudo mais. E aí, eu digo sempre para quem quer montar um negócio, assim, primeiro que você tem que aprender a vender o seu sonho, né? Você tem que aprender a fazer pitch, aprender a mostrar o que você tem na mão. O que é pitch? O que é pitch? Isso. O Alecrim me ajude, tá? Porque eu não consigo entender o que o Fred fala. O que é pitch? Pitch é um discurso rápido daquilo que você tem para falar, daquilo que você tem para vender. É uma forma de você mostrar e encantar o interlocutor, gerar interesse no interlocutor naquilo que você quer vender, naquilo que você quer mostrar. Então, o pitch pode ser usado para vender qualquer coisa, pode ser usado para a sua startup, para conseguir investimento, pode ser usado para conseguir clientes. Então, o pitch é muito usado para isso. Então, você tem que aprender a fazer pitch, que o pitch... Pode falar, Caio. Vou te ajudar na definição, cara, se me permite, pode ser? O pitch vem de uma história que o pessoal costuma falar, que é o tal do elevator pitch, que seria a conversa de elevador. Imagina que você tem uma ideia brilhante, entendeu? E você está no térreo de um prédio, e aí você entra no elevador com o cara que você gostaria de vir na ideia. Sei lá, você quer participar, fazer uma coisa no supermercado, e de repente você toma um elevador com a Billy Diniz, entendeu? Sei lá, um cara do mercado. Você tem só aquela jornada no elevador, aqueles momentinhos, para convencer o cara de que a sua ideia é fantástica. Né? Então, por isso que a gente fala que o pitch tem essa conversa de ser rápido, às vezes quando a gente vai nos eventos e tudo mais, que é o elevator pitch, né? Essa conversa de elevador. Então, por que uma conversa de alguns minutinhos, 2, 3 minutos, como é que você consegue vender sua ideia em 2, 3 minutos? Por isso que é a pegada do pitch. Manda bala, meu amigo. Então, mas o pitch vem de arremesso, vem do beisebol, na verdade, né? Vem bem antes do elevador, mas o elevador foi bem lembrado para... Tá bom, gente. Vamos embora. Senão o povo apite. Pronto. Vai.
Então, assim, primeiro você tem que fazer com que as pessoas entendam que o teu sonho, apesar de ser intangível, o teu projeto, muitas vezes, startup não dá para pegar, não é mesa, cadeira, é difícil você conseguir provar que aquilo é uma coisa viável, então você tem que tornar, de alguma forma, mostrar que é tangível, que é possível, que dá para de forma que quem está conversando com você entenda aquilo que você está querendo mostrar. Então, uma startup, ela precisa se provar e como é o problema, e aí como é que o mercado enxerga esse problema, como é que ela cobra pelo problema. Então, assim, isso eu chamo de tornar o negócio tangível. Você tem que começar pequeno, logicamente sonhar grande, mas começar pequeno, no sentido de ter as etapas, né? Mostrar bem claramente a escada que você vai subir até onde você quer atingir. Pô, você tem uma estrutura pequena, enxuta, 2 pessoas, 3 pessoas, não queira montar um negócio gigantesco, porque não é o perfil de uma startup isso. Então, pense no problema, ache a solução, monta uma apresentação disso, faça de preferência um Canva, uma modelagem disso que você quer fazer, um planejamento pequeno. E aí, cara, vai em frente, projete, faça a projeção desse serviço, quanto vai custar, como você vai receber, como você vai ganhar. Trabalhe na divulgação desse negócio, né? Nos canais adequados para que e antes da divulgação, né, valide, né? Então a validação é quando o primeiro cliente paga, não é uma pesquisa, será que eu vou usar? Não. Quem que foi? Tem um cara pagando? Tem. Então isso é uma validação de mercado que a gente chama. E depois divulgue e gera engajamento, mais pessoas. Pega um Caio Camargo para falar de você no Falando de Varejo, pede para o Alecrim para falar no blog, no podcast dele, que é sensacional. Hub Pro Varejo também, amigo. Hã? No Hub também, no Hub a gente fala. No Hub Pro Varejo também. E aí, depois disso, né? Depois que você tiver cliente e tal, para crescer isso, você vai precisar de investimento. E aí, nessa hora, você fala comigo. Já tem gente aí querendo investimento aí, que eu tô vendo aí, ó. O Maurício, que é da ferramenta que a gente tá usando, já quer falar com você aí, ó. Cadê? Eu tô vendo, já botou ali, ó. Vai estar lá no Gramado Summit falando com você. Aonde é que tá isso? Tá no Facebook nosso lá. Uma hora a gente mostra, relaxa. Uma hora você vai ver. Tá bom. Então, chegue aí. Pois é, são 9h11. Gente, o que aconteceu no varejo a semana? Se você tem alguma pergunta sobre empreendedorismo, startup, modelo novo, modelo antigo, formule a pergunta, manda para a galera aqui. Enquanto isso, a gente está conversando sobre os acontecimentos da semana. Olha, Cris, você postou um vídeo hoje lá, eu não sei se é igual a dificuldade de empreender no Brasil. Eu acho que vem muito a calhar esse vídeo. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, muita burocracia envolvendo, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos a melhor época para empreender. Nunca teve tanta ferramenta, nunca teve tanto conhecimento disponível no nosso país para empreender. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um momento favorável por conhecimento, por ferramentas, por modelos, né, mais assertivos, a gente tem um país que atrapalha. Qual que é o papo para isso? Alecrim, entra aí, se assistiu o vídeo, conta um pouquinho lá da história. Um vídeo de um empresário de São Paulo que ele mostra as dificuldades de empreender, né? Então ele já começa, para o negócio começar a funcionar, então ele mostra lá um painel com a quantidade enorme, mais de 10 certidões que o cara tem que ter para poder começar a funcionar. E aí depois ele vai mostrando todo o processo produtivo e de entrega. E uma coisa interessante do vídeo é a loucura que é o nosso sistema fiscal e tributário, né, cara? Porque ele não tem como dar um preço rapidamente para um cliente, porque dependendo de onde o cliente esteja pedindo, é uma alíquota diferente, e aí ele tem que fazer um cálculo diferente, e além disso você tem a parte lá da antecipação, né, tributária, que é a diferença de impostos entre o Estado que está entregando e o Estado que está recebendo, que o empreendedor tem que pagar antecipado antes mesmo até de entregar e de receber o produto. Então, isso é importante. Quem não viu o vídeo é legal assistir, porque nós, eu que tenho empresa, vocês todos aí que têm, João, Xará, Caio, que é executivo,
Pô, velho, às vezes a gente vê os caras só falando o lado romântico do empreendedorismo, que é bacana resolver problema, causa, propósito. Isso é o que nos move, perfeito. Mas é aí onde também o nosso propósito, nossa causa, ela é verificada constantemente, porque o ambiente é hostil, a gente sabe disso. Eu não estou falando por causa de crise, eu estou falando por causa de um monte de outras coisas, independente da crise, que o nosso país precisa passar por transformações para a gente se transformar num país que abraça o empreendedorismo como deveria ser. Daí como o nosso empreendedor é bem visto lá fora, que apesar disso tudo consegue vencer num ambiente como esse. Você podia compartilhar, Xará, lá no nosso Face do Varejo Show. Tá, vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Compartilhar um vídeo que eu acho que vale a pena assistir. Foi esse mesmo que eu assisti antes, eu acho que já é uma reedição. E eu acho muito bacana estar falando isso aí. Caio, fala, Caio. Conversa, Caio. Fala não, cara. Fala não. Passa a bola. Vai você que desenvolve agora. Eu tô olhando a galera aqui, ó. Vamos lá, a gente tem algumas perguntas aqui online aqui. Então vamos lá, mandar algumas perguntas online aqui para que a gente responda. Então, o Oswaldo aqui está falando, ó, bacana, ó. Quais as dicas para transformar a cultura da sua empresa nessa cultura intraempreendedora que a gente está falando, né? A gente falou um pouquinho na semana passada, Oswaldo, de liderança, né, cara? O tema da semana passada. E na minha opinião, tá? Não sei o que os demais acham, vamos passar para eles também. Na minha opinião, para você ter uma cultura empreendedora, muito vai da liderança, mas muito vai também de uma certa autonomia, pelo menos em pequenas doses, que você tem que dar ao teu empregado, para que ele possa também se sentir um empreendedor na empresa. Embora, mesmo que você trabalhe numa empresa que você não tenha um bom líder, você não deixa, aliás, todo dia você empreende a sua carreira. Então, assim, mesmo que você não esteja empreendendo uma empresa, você tem que fazer o seu funcionário entender que ele está empreendendo a carreira dele. Então, por vezes, a gente é acomodado em fazer novas leituras, em buscar um curso de aperfeiçoamento. A gente não pode esquecer que, a todo momento, como o Fred colocou aqui, nunca deixe de empreender, ou nunca deixe de se auto-empreender também, faz parte dessa história. E você nunca deixar de se reciclar, nunca aceitar que você está no topo da montanha, que não há nada mais a ser conquistado ou entendido ou aprendido de alguma forma, né? Lembrando que, às vezes, a gente estava falando, o Oswaldo colocou aqui de pivotar, e nós vamos falar disso aqui depois, né? Pivotar, que significa mudar, né? Tem muita carreira que o cara pivota, o cara sai de uma área, eu sou um arquiteto de formação que trabalha com tecnologia hoje, né? E estou no meio da... Oi? Só uma resposta bem direta aí à pergunta do Oswaldo Tosado. Tudo isso que o Caio falou, e o que eu acho também é o seguinte, cara, tem uma pesquisa que fala com 500 empresários de onde vem a inovação dentro do seu negócio, o empreendedorismo dentro do seu negócio. 75% diz que é da contratação das pessoas certas. Então, para você ter uma cultura de intraempreendedorismo na empresa, passa por contratar as pessoas que têm essa vocação para empreender dentro do seu negócio, para serem realizadores, porque vale lembrar que lá antes da década de 50, o termo empreendedor ainda não existia e empreendedor era o cara que realizava. Então, essa é a parte mais, para mim, ainda continua sendo o melhor conceito de empreendedor. O empreendedor é um realizador. Então, você precisa contratar realizadores, que é o que tem lá na Disney, os doers, né? Pessoas que fazem. E o segundo ponto da inovação dentro do negócio, além de contratar o talento, é ouvir o cliente, né? Então, contratar o talento tem a ver também com você nutrir, ouvir os caras, ter cultura de que aceita o erro, porque se o cara empreende e erra e toma uma encarcada daquela, ele mais nunca faz. Então, resumidamente, contratar realizadores, deixar os caras trabalharem, porque, como diria o Jobs, você contrata um cara talentoso para ele dizer como você tem que trabalhar e não o contrário, que é o que muitas vezes acontece, a gente acaba desperdiçando talento e matando o empreendedorismo. Só complementando aqui, aliás, você resumiu bem, viu, Ale? Mas eu acho que ouvir as ideias das pessoas, fazer com que eles, de alguma forma, façam parte das ideias do negócio, eu acho que é uma maneira de trazer as pessoas também, mesmo com a equipe que você tem hoje, eu acho que reunir semanalmente, ouvir essas pessoas e compartilhar de ideias. Às vezes a ideia nem foi dele, mas ele ajudou a debater, ele ajudou a polir a ideia. Eu acho que isso faz com que as pessoas tenham um entusiasmo
diferente para tocar o negócio também. E além dos processos serem... Eu tenho uma outra visão. Eu acho... Eu tenho outro lado aí. Tá, eu vou deixar você falar. Eu acho que pode sim, hoje, compartilhar isso aí de alguma forma também. Quem pediu a voz aqui? Você está dormindo aí, hoje? Não, eu queria só dizer o seguinte, que de repente eu não sei quem fez a pergunta, se é empresário ou se trabalha em alguma empresa. Eu queria ver o lado também do trabalhador, né? Do cara que pode estar querendo inovar e de alguma forma tá se travando lá, está sendo travado. Vocês três falaram do lado do empresário, o que ele precisa fazer. Eu acho que cabe a gente, pelo menos, lembrar de que, hoje em dia, né, com essa competição, com o mercado muito competitivo, está difícil para todo mundo, você precisa fazer, eu quero só lembrar, que, é sacanagem do João, mas não, você precisa fazer mais do que você é demandado. Você precisa fazer muito mais. E aí, nesse fazer mais, tem também criatividade, tem também inovação, tem também um monte de coisa. Você não pode esperar só a empresa dizer, você tem que ir por aqui, tem que fazer aqui. Você tem, com criatividade, trazer coisas novas, muitas coisas que não envolvam investimento, altos investimentos e tal. Então, para dizer para vocês, por exemplo, por que eu estou falando isso também? Que essa semana agora eu estava num hotel e não foi o gerente do hotel ou uma ordem do hotel, simplesmente a pessoa da área, o atendimento, descobriu meu Instagram, descobriu meu nome, meu Instagram, foi lá, imprimiu as melhores fotos da minha família, que eu gosto, que eu foto, e botou assim, Cantinho da Saudade. Sabe, poxa, você viaja muito e tal, Cantinho da Saudade. Cara, mais do que é demandado, isso não é isso é a obrigação da pessoa fazer isso? Não, ela fez. Então, sim, fiquei encantado. Agora, aí você chega num hotel como o Meliá, meu nome, beleza, aqui dá pra ver? Então, olha como escreveram o meu nome. Klepper. João Klepper, né? E me manda um negocinho, tá bom, é bonitinho e tal, mas precisa fazer um pouco mais, entendeu? Sair do padrão, por exemplo, olha aqui, eu recebi isso aqui da empresa que eu vou falar amanhã. Aqui, ó, olha que bonitinho, um bobozinho comeu meu rosto, tá vendo? Dá pra ver aí? Isso deve fazer mal pra porra. Demais. Então, assim, cara, isso é fazer diferente. Então, assim, a gente está vivendo nesse momento de criatividade, inovação, e tem gente que só faz reclamar, se dê motivo para que eu possa fazer uau e que eu possa levar... para que eu possa falar sobre isso aqui para vocês. Que legal, que legal. Ô, Kepler, palmas para você. Deixa de onda. Era aí que eu acho que saiu aqui do ângulo aqui. Eu ia te perguntar uma coisa sobre essa parte de empreender, mas eu acho que a gente pode começar para o finalmente. A gente tem mais perguntas. Qual que é o tema da semana que vem? A gente pode entrar em votação aí com a galera também, né? Não me chama de grosso, não. Não é você, não. É o Alecrim, caceta. O que ele fez com você? Ele puxou só... Qual vai ser o tema da semana que vem? Galera, tema da semana que vem, por favor. Vamos votar. A gente já falou de empreendedorismo, falando de liderança. Tinha outro tema. Eu vi um tema muito interessante. A dependência dos anunciantes de Google, Facebook e tal em relação ao marketing digital. Pode ser? É muito focado? Oi? A grande dependência que existe hoje no marketing digital de Google, Facebook, etc. Os varejos e tal estão... Eu acho, João, eu acho que a gente podia pegar... A gente pode ampliar. Podia pegar essa legal. Publicidade de nicho, publicidade digital, marketing... É legal, sim. Vamos abrir para marketing digital. A dependência de Google é mais fácil de fazer, né? Era igual a dependência da Rede Globo antes. É fácil fazer, põe lá e pronto. Eu acho que a gente pode pegar a ideia do João e dar uma ampliada para modelos de negócio ou segmentos que não evoluíram, né? Ou evoluíram pouco, ou estão presos a uma situação que, por exemplo,
o mundo da propaganda, que dependia diretamente de anúncios, de TV, alguns digitalizaram, mas aí essa transição, os caras acabaram dependentes de Facebook, Google, ou seja, falar de uma forma geral, acho que é bacana, a ideia do João é muito boa. Novas formas de comunicar no varejo, o que vocês acham? Acho bom, eu acho que a gente podia fazer, sabe o quê, Fred? A gente podia cada um trazer uma ferramenta, cada um trazer uma dica, e aí a gente podia dar aí umas 6 dicas, 10 dicas de ferramentas e de negócios para poder utilizar para comunicação, para divulgação. Ah, você fala isso porque você já tem suas 2, né, cara? Aí você vem fazer jabá aqui para vender seus doido, viu, caralho? Aí, Alecrim, ele vem para vender ele não paga para nós. Essa que acontece. Eu vou ter que fazer lição em casa, a mamãe já está com a lição pronta. Ah, sai fora. Alecrim, dá para você assumir pilotar esse programa que não pilotando. Não dá para ter nova forma de comunicação no varejo. Vamos falar de vergonha. Eu acho que é legal. Outra pergunta aqui, ó. Ô, Rocha, a Cris que sempre coloca com a gente aqui, ela falou, adorei, nova forma de comunicar, que é a praia dela. A Cris trabalha numa empresa que trabalha com a questão de mídia sonora, muito bacana, o pessoal da RDS. Fazer jabá, Cris, porque vocês são bons, tá? Mas deixa eu colocar aqui, ela colocou lá atrás que a gente estava falando, né? Ó, penso que falta nas universidades mais espaço na grade para preparar profissionais para terem uma mentalidade de eu SA. Olha que legal. Mesmo trabalhando para os outros, a qualidade de entrega de cada um faz a diferença. Funcionário que vê o seu modo como mercadoria é o primeiro passo para se tornar um empreendedor. Muito bem. Cara, eu acho que cabe um assunto só sobre intraempreendedorismo. Na linha que eu falei, ela foi bem na linha que eu falei. Eu tenho diversos exemplos, entendeu? Tem o Marcelo que saiu de office boy e hoje é gerente geral de uma empresa grande, entendeu? Se fez lá dentro, cresceu, e eu acho que todo mundo tem exemplos fantásticos de pessoas que deram certo empreendendo dentro de negócio. A pessoa acha que está trabalhando só para os outros. Não é por aí. Empreender é comportamento, rapaz. É o comportamento da pessoa dentro onde ela estiver, não é? Ou é empregado, ou é no seu negócio. É comportamento, cara. Atitude em relação a como enfrentar problemas, como ultrapassar barreiras. A história... Mas, João, antes de enfrentar problemas, é conseguir ligar os pontos e enxergar os problemas, né? Porque muitas vezes... É o pior ainda. É antes disso, né? Pois é, então vamos falar em novas formas de comunicação. O Flávio até chamou a atenção para não prender em marketing digital. Eu acredito no marketing, eu acho que digital é um dos canais, é um dos pontos, né? Hoje a gente tem um sério problema de fluxo de aproveitamento de fluxo de loja em shopping centers, que eu acho que é mal utilizado as vitrines. Tem uma série de coisas que a gente pode estar falando aí como comunicação efetiva para o varejo na próxima semana. Né? Então vamos aí para finalmente, eu já vou aqui já me despedindo de todo mundo. Obrigado por todo mundo estar aqui. Se você gostou, compartilhe. Semana que vem a gente está aí com esse tema bacana, que é novas formas de comunicar para o varejo. Existe uma revolução na forma de comunicar. Então eu vou me despedindo aqui, deixando um beijo para vocês. Curta, compartilhe o canal, que é muito bacana o que a gente faz por paixão. Vai lá, Caio. Muito bem, galera. Muito obrigado pela audiência fantástica hoje, né? A gente está no YouTube, a gente também está no Facebook, estamos monitorando aqui, então o número foi espetacular. Agradeço muito a todo mundo que está assistindo a gente. Se você já viu a gente em outras vezes, agradeço por estar voltando. Se é a primeira vez que você caiu aqui de paraquedas sem saber o que é essa loucura, esse aqui já é o 6º, pessoal, é o 6º, né? Esse aqui já é o 7º, esse aqui é o 7º. Esse é o 7º episódio do Varejo Show. Toda segunda-feira, às 8h30, você vai encontrar eu e esses malucos aqui, o Fred Rocha, Fred Alecrim, João Kepler, discutindo um tema por semana, sempre para pegar o pessoal do varejo, empreendedorismo, é isso aí. Cara, espero ver vocês mais aqui. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Peraí, pode deixar. Peraí, rapidinho, esqueci. A partir da semana que vem, a gente começa com o teaser. Tem um canal novo que eu estou montando Pilando Branquinho, que a gente vai estar lançando, que chama Doutores do Varejo, para mandar pergunta e a gente responder no ar. Vai ser bem bacana também, pessoal. Bora. Ó, o jabá. Vai, nunca faz, né? Bom, eu quero mandar um abraço para todo mundo, agradecer a presença. O Caio já falou aí
das pessoas que estavam presentes aqui, agradecer demais a todos vocês. Estamos aqui toda segunda-feira e amanhã, quem estiver em Brasília, vou estar com a N Produções também aqui, um evento bem bacana, um seminário de vendas. Vamos juntos para esse Brasil afora e trabalhando e compartilhando conteúdo, conhecimento e melhores práticas e experiências. É o que a gente faz. Valeu! Show de bola, é isso aí, gente. Estamos finalizando. Alecrim. Ah, tô zoando. Desculpa. Então, só agradecer. A vida foi. Só agradecer aí a mais uma oportunidade de estar com esses 3 caras aí que eu admiro, sou fã e o melhor de tudo, tenho como amigos. Kepler, que bom que você conseguiu chegar. E semana que vem, na terça-feira, eu estou em Vitória, Espírito Santo. Quem for de lá, conhecer alguém de lá. Palestra no Teatro da UFS, lá com o pessoal do Sebrae. Tendências e inovações para o varejo. Vai ser uma palestra muito bacana. Se você estiver por lá, vai ser pela manhã. E eu te aguardo lá e obrigado aí pela sua companhia e pelas dicas, compartilhar aí as ideias e valeu, ótima semana com excelentes vendas e muita saúde. E aí, gostou? Quer comentar o episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim@fredalecrim.com.br. Se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina, porque assim você não perde nenhum episódio. E claro, compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo, acesse o meu blog fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube, youtube.com/fredalecrim. Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso, valeu!